senhores secretários municipais, amigos, convidados, senhores formandos. Breve palavra. Primeiro, em nome do governador Geraldo Alckmin, eu quero agradecer a presença de vocês aqui, cumprimentá-los a todos que se formaram, os prefeitos, enfim, que prestigiaram esse evento importante da Precesp, do Senac. É sempre bom você poder qualificar as pessoas, lembrando que a qualificação, como disse o Zupo, de que você não tem espaço mais para amadorismo, né? Quando você percebe que alguma coisa é feita com qualidade e que tem a qualificação técnica para poder aprimorar a estratégia da presença da pessoa ali, da presença do cliente, que é o turista, ele muda completamente o ambiente que a gente está vivendo. Eu vou lembrei aqui sentado na mesa, no dia 29 de janeiro do ano de 2010, acho que aqui ninguém tem 17 anos, né? Então todos estavam vivos aqui. E se eu falar essa data isoladamente, na cabeça de todo mundo ninguém sabe o que estava fazendo. É o que acontece com a gente. Se você perguntar há 20 dias atrás, Kiko, o que você estava fazendo, né, numa quinta-feira, você estava trabalhando provavelmente, mas, enfim, você cai tudo numa coisa pasteurizada da vida da gente, a gente não lembra, porque não é uma coisa mecânica, você faz aquele dia a dia, enfim, não sabe. Nesse dia, foi o dia que eu estava lá em Cananéia, que eu vi o prefeito aqui, né, e primeira vez que eu pesquei com o Caio, meu filho, né, e aí essa imagem ficou marcada na minha cabeça dessa data, né, porque era um dia depois do aniversário da minha mulher, enfim, nós estávamos lá. Eu digo, o turismo, a possibilidade de fazer turismo com qualidade, é aquilo que marca na vida da gente. Quando você encerrar a sua vida, você vai dizer, o que eu passei na vida, né? Todos os dias que você trabalhou, provavelmente você não vai lembrar. Mas essas coisas que você marca na vida são aquelas que você lembra, esses principais episódios que você traçou na sua vida, as emoções que você conseguiu juntar com elas, a partir dessas coisas que você conheceu e que certamente você se divertiu e foram importantes. É muito importante lembrar que o turismo, ele produz uma tripla sensação, porque inicialmente você se anima ao preparar, às vezes se anima mais em preparar do que no próprio evento, do que o dia do turismo, né? Você prepara tanto, você sonha tanto, você imagina tanto, que todo aquele momento já faz parte da cadeia do turismo. Depois vai vir o dia do turismo mesmo, aquela saída que você faz, enfim. Ali tem contratempo, tem problema, porque toda mudança, a mudança de ambiente é sempre uma coisa que incomoda, enfim. Mas, claro, tem a diversão de você estar fazendo aquilo. E depois tem a lembrança do que você passou, né? E a lembrança também, ela passa muitos anos na sua vida, então ela é completa em 3 momentos, né? Essa atividade turística na vida da gente. E quando você tem um profissional ao seu lado, preparado, qualificado, que as prefeituras possam ajudar, você muda completamente o ambiente. Eu me recordo, já comentei com alguns amigos, prefeitos que estiveram comigo, eu estive na Grécia algumas vezes, e numa das vezes eu fui à Acrópole, aquele principal monumento de Atenas, e pela primeira vez eu estava com um guia, que falava bem o português, enfim. E ele foi me explicar uma coisa que eu tinha visto já 10 vezes, ou sei lá quantas vezes, mas nunca tinha prestado atenção, Fabrício, não achei que era relevante, né? Porque, não sei se vocês sabem, a Acrópole, ela é feita, durante um período, na Grécia, Atenas disputava com Esparta, quem comandava o mundo, né? Porque Esparta eram as pessoas fortes, da força, e Atenas eram as pessoas da inteligência, da capacidade de inteligência. Então, os atenienses resolveram construir aquele monumento de Atenas, o principal monumento que está na tela hoje lá. Eles construíram com várias torres, né, que acomodavam uma estrutura em cima, como se fosse um grande espaço, e essas colunas, todas essas colunas, em determinado momento, elas eram questionadas pelos outros povos, porque diziam que as colunas elas não eram simétricas, elas não eram iguais, nem em tamanho, nem em espessura, e nem na distância de uma para a outra. Então todo mundo dizia que se os atenienses, que eram tão inteligentes e que tão preparados, faziam um monumento como esse, e era tudo diferente, mostrava que Atenas não tinha nada de inteligência que os arquitetos e engenheiros, porque Atenas, durante um período, viveram juntos ali Aristóteles, Sófocles, Platão, todos ao mesmo tempo, num só ambiente de 100 anos. Imagina o que é isso, você produzir os principais gênios da humanidade num só espaço, né?
E durante muitos anos, então, os espartanos diziam, está vendo como os atenienses não são verdadeiros? Eles não falam, eles falam que eles são inteligentes, fizeram tudo torto, tudo errado, nada é igual a nada, enfim. Só que na Primeira Grande Guerra, um dos bombardeios derrubou uma coluna. E ao derrubar uma coluna, no chão da coluna tem uma caixa. E na caixa tem uma pedra gravada, escrito lá atrás, quando criaram o monumento, né? Os arquitetos e engenheiros da época escreveram a seguinte frase: com o passar do tempo, os outros vão duvidar que nós fizemos esse prédio à imagem e semelhança de Deus. E Deus fez todo mundo diferente, por isso nós vamos fazer todas as colunas diferentes. E elas vão se equilibrar, mas e vão dizer que isso era mentira. Está tudo escrito na pedra. Para provar que não é mentira, nós vamos deixar um número aqui, que esse número vai ser o divisor que divide de maneira igual todos os números das distâncias, da altura e da espessura de todas as colunas, que é o π, o famoso π da matemática. É esse número que está lá cravado na pedra. 2.000 anos atrás. Veja que diferença faz você visitar a Acrópole, olhar tudo lá, olhar uma coisa e alguém te explicando o que de fato é aquilo. Quando alguém te explica o que acontece, muda completamente a visão, né? Isso marcou a minha ideia que as pessoas precisam se preparar para receber as pessoas, para as pessoas serem explicadas. Cada cidade tem muitas atrações, muitas. É preciso que você consiga explicar para as pessoas e deixar aquilo que já existe na cidade como atraente. Muita gente não faz isso. Nós temos, em São Paulo, nós sabemos, o maior polo de emissor de turistas do Brasil, né? Só 20% praticamente fica no estado de São Paulo. 80% circula por aí. Eu me lembro que recebi na minha sala o presidente da CVC, o Valverde estava lá, o Maurício também, e eu falei para ele, olha, eu queria muito que você fizesse excursões para São Paulo, igual você faz excursão para outros lugares, no tempo que nós criamos a Secretaria de Turismo, no comecinho do governador Alckmin, né? E ele falou, mas Márcio, o que as pessoas vão ver aqui em São Paulo? Eu falei, vão ver o que tem em São Paulo, tantas coisas importantes tem em São Paulo. Por exemplo, vocês fazem excursão lá para Fernando de Noronha. O que as pessoas vão ver em Fernando de Noronha? Aí ele falou, vão ver golfinho. Eu falei, então, mas por que você não faz excursão para Cananéia para ver golfinho? Tem os mesmos golfinhos lá de Fernando de Noronha, só que é muito mais perto, muito mais barato, muito mais fácil, né? E ele falou, mas tem golfinho em Cananéia? Aí eu falei, tá vendo? Se você que é o presidente da CVC não sabe, imagina se as pessoas sabem. Nós precisamos, portanto, também divulgar. Nós precisamos divulgar o que tem em São Paulo, né? As pessoas não sabem direito o que tem em São Paulo. São Paulo é tão fabuloso que nem a gente sabe. É tanta coisa, é tanta oportunidade. Eu agora que tenho conseguido rodar mais o estado, conhecer as cidades, você fica espantado de ver que cada cidade que você aponta assim no mapa, por menor que ela seja, ela tem uma característica que às vezes é única no mundo, ou é a maior do mundo, é a maior produtora de alguma coisa no mundo, né? Ou é a maior feira no centro do mundo, ou é a maior do Brasil em determinadas atividades econômicas ou mesmo turísticas. Portanto, tudo é atraente, é preciso saber vender. Quem não sabe vender, não pode vender bem o seu produto. E aí, como consequência para vocês que são políticos, e eu também, com muita honra, por sinal, eu quero dizer que quando você consegue vender bem a sua cidade, você automaticamente resgata a autoestima das pessoas. E quando você resgata a autoestima das pessoas, o seu futuro político está garantido. Foi exatamente assim que eu fiz na minha cidade, né? São Vicente é a cidade mais antiga do Brasil, mas cheia de problema. É o menor orçamento per capita do estado de São Paulo. Era, né? E, então, uma baixa estima. As pessoas não acreditavam, não achavam que era possível. Em volta tem muitas cidades importantes e mais estruturadas. Na medida que a gente fez os eventos turísticos de porte, que começaram a entrar num calendário de força, de porte, as pessoas da cidade se sentiram orgulhosas. E do mesmo jeito que a bola gira negativa, ela gira positiva. É uma questão de alguém acender o fósforo. Alguém que tem que acender esse fósforo para poder pegar fogo no palheiro. E esse alguém é um prefeito, é um secretário, é alguém que seja criativo, que tenha boas ideias, né? Mas sempre colaborado, coadjuvado por profissionais das áreas que ajudam a gente a construir tudo isso. E vocês certamente vão poder fazer isso. Eu quero dizer a vocês que eu estou muito animado com as tarefas que vêm para frente, né? Acho que a gente teve aí 3 anos muito duros. É mais ou menos como se você, sabe aquelas corridas de atletismo, que você bota um atleta para correr 400 metros com barreira e pendura uns 20 quilos de peso nas costas dele. Aí você faz, o sujeito vai correndo, mas aquilo é pesado, né? E atrapalha a corrida. Por que é feito esse tipo de teste?
E depois, quando você tira aqueles 20 quilos das costas do atleta, ele voa sobre as barreiras, não é? Porque o que acontece? Esses 20 quilos das costas foram esses últimos 3 anos da economia brasileira. Elas judiaram demais, né? Não tinha recurso para nada, estava tudo muito apertado. E é claro, quando você fala, coloca na saúde ou coloca no turismo? Coloca na educação ou coloca no turismo? Mantém o salário do servidor pago ou coloca no turismo? É claro, ninguém em sã consciência, de bom senso, vai falar, não, coloca no turismo, né? É natural que as pessoas reajam assim, como vocês, prefeitos, também reagiriam. Mas nós voltamos a respirar agora um ar um pouco melhor. Começamos a reagir no ICMS, um crescimento de 0,5% mais ou menos ao mês, o que prevê já um crescimento para esse ano e certamente no ano que vem crescer mais. Eu tenho defendido já para o governador Alckmin, defendi muito, me recordo quando ele me convidou para ser secretário a primeira vez de Estado, ele falou, Márcio, tem várias secretarias aqui vazias, quais que você gostaria de ocupar? Eu falei, essa aqui turismo, governador. Ele falou, mas turismo, Márcio, turismo é muito pequeno. Eu era deputado federal, né? Ele falou, o orçamento da Secretaria de Turismo é 8 milhões de reais, você tem de emenda como deputado 10 milhões, você vai querer pegar uma secretaria que é menor do que a sua capacidade de emenda? Eu falei, governador, a Secretaria de Turismo, ela é aquela que vai iniciar agora. Nós começamos a Secretaria de Turismo, não tinha Secretaria de Turismo. Então, ela tem a chance de poder crescer com mais força, porque ela é conceitual. Ela depende de um conceito, mais do que dinheiro. O DAD é importante, o dinheiro do DAD, mas se o prefeito não estiver convencido que isso é importante, não adianta, você pode colocar o dinheiro que for. Né? Como muitas vezes a gente via, prefeito, a confusão jurídica que existe em função desse formato que nós temos hoje aqui, que é o formato de convênio. Lá para frente, e não vai demorar muito, nós vamos mudar esse formato. Esse formato dos convênios é um formato difícil, porque ele cria um monte de amarras, de dificuldades, que eu brinquei com o prefeito hoje e disse para ele o seguinte, você larga a prefeitura, mas a prefeitura não larga de você. 20 anos que eu fui prefeito, de vez em quando eu recebo notificação aqui do Tribunal de Contas do tempo que eu assinava convênio. Mas não é possível. No tempo que eu era prefeito lá em São Vicente, né, já estou 20 anos na frente, como é que eu vou poder agora saber de um convênio que eu assinei? Porque os convênios eles vinculam vocês para o resto da vida. Você, o secretário, enfim. Então, não é lógico esse formato. O formato ideal é o quê? É o repasse fundo a fundo. Claro. No repasse fundo a fundo, não tem mais essa burocracia, não tem essa documentação toda, não tem escritura toda, não tem essa confusão do meio, e você faz no formato de duodécimo. Como é matéria constitucional, está na Constituição Estadual, você faz no fundo a fundo, com duodécimo, e programa cada um a se fazer do seu jeito. Né? Claro, sempre vai ter a possibilidade da dificuldade financeira do ano, do momento, enfim. Mas depois que cai no conta corrente, vocês sabem, aquilo entra no automático. E aí sim você vai poder se programar. Com uma diferença. Você vai... alguns já me disseram, mas assim não. Assim o prefeito faz o que ele quer com o dinheiro. Sim, mas o prefeito sabe que esse dinheiro é do turismo. Se o prefeito quisesse fazer uma coisa errada, ele pode fazer com qualquer outro recurso. Ele tem FPM, ele tem ICM, ele tem o SUS, ele tem outras áreas para fazer. Se ele quiser e tiver disposição, ele fará do turismo aquilo que ele sabe que pode fazer. Porque o turismo é uma alavanca para a coisa mais importante, que é o desenvolvimento e o emprego. Essa é a grande história. Quer dizer, você colocar ali, você coloca no desenvolvimento e no emprego. E é por isso que eu estou muito confiante que isso possa acontecer. Os valores, embora sejam significativos, importantes para todas as cidades, com a entrada dos MITs aqui, que a Daniela preside, lá a entidade, enfim, com a entrada dos MITs, vamos ter um outro grupo de cidades. Quando eu entrei na secretaria, Marco, eu sempre dizia isso, olha, vamos colocar mais cidades para dentro. Aí todo mundo que era prefeito, mas não, vai dividir mais o dinheiro. Vai dividir mais o dinheiro. As pessoas têm a sensação que, quando colocando mais cidade, ia dividir mais o dinheiro. E que ia diminuir o dinheiro. Eu digo, nós precisamos de mais gente, de mais cidades para brigar pela causa. Quanto mais cidades estiverem brigando pela causa, mais fácil e mais forte terá o movimento. Agora sim, já estamos com 70 mais 140, vamos para 210 cidades envolvidas no tema. Não é? E, claro, muito mais força política para poder atuar. Então, se preparem. Nós vamos ter um ano de muitas emoções em 18, né? Eu em especial, mas cada um de vocês também, e eu tenho certeza que nós vamos conseguir dar saltos importantes aí para frente, e eu quero complementar a Precesp, porque esses anos todos, desde que eu estive na Precesp, lá no comecinho de tudo, eu sempre dizia o seguinte, entidade, para ser eficaz, ela tem que ter recurso.
Se ela não tiver recurso, ela fica sendo uma confraria. É o recurso que permite a entidade sonhar, pensar em coisas, desenvolver, enfim. E a Precesp cresceu, ficou forte, porque tem bons profissionais, porque teve o Zupo a vida inteira lá ajudando a construir essa ideia, e é uma pessoa que tem a noção da política e da administração, e agora vocês têm aí a chance de poder, nos próximos anos, dar saltos importantes. E, claro, qual é a nossa esperança? Que a gente suba esse patamar do vínculo de São Paulo. Se a gente conseguir simplesmente que os paulistas gastem os seus recursos em São Paulo, aumentar de 20% para 50%, nós vamos dobrar a hotelaria, vamos dobrar os restaurantes, vamos dobrar os circuitos, vamos dobrar, porque não tem onde atender. Não é? E é preciso, para isso, ter preparo, ter qualificação, porque ninguém visita ou ninguém quer ficar num lugar onde nem as pessoas que são de lá não sabem lidar com essa coisa, com essas pessoas que estão chegando. Né? E esse é o novo conceito de turismo, que não é uma novidade. Na Europa inteira, praticamente hoje, há um deslocamento da economia, da área da indústria, em direção a exatamente a área de serviço. Turismo, economia criativa, tudo que tem a ver com gastronomia, moda, design, enfim, tudo isso é evento turístico. Então, cumprimentar vocês pela sabedoria de poder fazer antecipado, ao Fabrício aqui pelo desafio, quero nos colocar à disposição, ele é uma pessoa especialíssima, o Fabrício, conhece tudo de gestão, tem acesso, vai com certeza encontrar fórmulas para poder ajudar. Me recordo, Fabrício, quando eu assumi lá, o Maurício estava comigo já, se lembra, eu falei, olha, nós temos uma meta, começou o ano em janeiro, no dia 30 de março tem que estar todos os convênios assinados. Ah, mas você não vai querer assinar, pessoal, mas não tem, assina lá embaixo, assina todo mundo lá. No dia 30 de março não tinha mais nenhum convênio para ser assinado, 100% daquele ano estava assinado. O que dá uma tranquilidade para o prefeito, porque ele vai falar, agora eu consigo me programar. Né? Mas ficou um pacote para trás, que às vezes é maior do que o para frente. Nós precisamos dar um jeito de pegar esse estoque, esse estoque do passado, essa herança, e fazer um pacote e redefinir. Porque senão a pessoa volta lá e fala, eu estou com um caso aqui de 2004, que tem uma pendência da prestação de conta, olha, tem um outro caso aqui de 2007, e muitas vezes isso atrapalha o do dia, o do ano. Então você não consegue nem fazer o do ano e nem o para trás. Né? E se você olhar lá, é impressionante, os convênios estão abertos, tem convênios, não sei quantos convênios tem hoje lá, mas no meu tempo já tinha 1.000 e poucos em aberto. Quer dizer, tem 1.000? Então, são 1.000 convênios em aberto. Né? Aí, não tem jeito. Todos nós acabamos lá sócios do Tribunal de Contas, né? Porque o que eles fazem é isso, né? Sócios do Tribunal de Contas. Então, nós precisamos mexer nessa engenharia e a gente vai estar junto com vocês. Essa é a orientação do governador Alckmin, a gente vai conseguir fazer isso, assim como começamos lá atrás com a história do MIT, e todo mundo dizia, não vai dar certo, isso aí não vai dar certo, acho que não vai dar certo, não vai dar certo. Hoje é uma realidade, né? Nós conseguimos estabelecer, porque o conceito de turismo moderno não é apenas o lazer, é deslocamento, é hospedagem, é alimentação, tudo que mexer com essa área está dentro do conceito. Alguém se deslocou e gastou, está fazendo de alguma forma turismo. Parabéns a vocês, boa sorte, estamos juntos.